Oi, gente. Voltamos para o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando? Excel. Vamos olhar na telinha? Então, olha só. Aqui nós vamos ter no Excel, eu deixei a mesma planilhazinha, né, do bloco passado, claro, e nós estávamos estudando fórmulas, funções e referências. Fórmula a gente tinha estudado na aula passada, referência a gente aprendeu no bloco passado, e agora a gente estava estudando função, tá? E eu acabei o bloco passado falando sobre a função soma-se e a função se, perfeito? Então, essas são as principais funções do Excel. As 7 que eu mostrei, as 8, desculpa, que eu mostrei em sala para vocês, tá bom? Nós temos as demais, estão lá no seu material de apoio e você vai utilizar para acompanhar, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar de verdade, verdadeira, verdadeiríssima? Beleza. O que é que eu quero mostrar para você? Observe que, ó, aqui eu vou marcar esse conjunto e eu vou lá em alinhamento, desculpa, em número, e vou mudar o formato. Vou botar aqui com 2 casas decimais. Poderia também ter feito aqui direto. Eu quis mostrar só o menu que a gente já viu na aula passada, só relembrar, tá? Aí, eu quero, formatei com 2 casas decimais, né? Aí, se a gente decidir que, por exemplo, aqui, deixe-me ver, Ana vai tirar 6 e aqui Ana vai tirar 5,999. Quando eu apertar Enter, quanto é que vai ficar aparecendo nessa célula? 6, não é? Porque eu mandei arredondar para 2 casas decimais, não é assim? Aí a matemática diz que quando a gente vai arredondar, se for maior ou igual a 5, arredonda para mais. Menor que 5, deixa como tá. Como 9 é maior ou igual a 5, ela arredonda para mais, 10. Aí soma 1 à esquerda, vira 10. Aí soma 1 à esquerda, vira 10. Aí soma 1 à esquerda, dá 6. Então, quando eu apertar Enter, fica 6, ó. A média passa para 6, mas ele continua reprovada, né? Continua reprovada. Por quê? Ó, por quê? Observe que aqui na barra de fórmulas, sempre vai aparecer o conteúdo da célula. Lembra disso? E na célula, o resultado do conteúdo. Então, nesta célula, não está digitado 6, está digitado 5,999. Então, para fins de cálculo, esse é o valor que está constando. Entendeu a ideia? Para fins de cálculo, é isso aí que vai valer. Então, aqui, o que é que acontece? Quando ele vai calcular a média, ele vai somar 5, ou melhor, desculpa, 6, com 5,999. Deve estar dando aí uma média de 5,9995. E aí, a média é menor que 6. Ele está reprovado, perfeito? Então, como é que isso aparece na tua prova? Desculpa. Ele vai colocar uma telinha como essa, com o cursor exatamente onde está. E aí, você vai perguntar, vai dar a condição, que se a média for maior ou igual a 6, está aprovado. Menor que 6, está reprovado. E vai perguntar por que Ana está reprovada. Aí, você tem que ter a malícia de olhar para onde? Para a barra de fórmulas. Lembre sempre disso, tá? O que está digitado na célula está na barra de fórmulas. Na célula aparece só o resultado do conteúdo. Lembre-se disso. Perfeito? Posso passar? Tá tranquilo até aqui? De verdade? Aí eu quero mostrar para vocês a questão do formatação condicional, que eu também deixei pendente. A formatação condicional é lá na página inicial, formatação condicional, e aqui eu posso criar regras. Por exemplo, eu posso dizer, quando o valor da célula for igual a aprovado, eu quero que você ponha de azul claro. Ele pôs, ó. Aí eu posso acrescentar. E se for igual a reprovado, agora ponha de vermelho. Aí ele coloca. Entendeu a ideia? Então, aqui você pode criar a quantidade de regras que quiser. É só lembrar, formatação condicional, ou seja, formatar de acordo com uma condição. Perfeito? Autoexplicativo, tá bom?
Até aqui tudo bem? O que mais que você tem que se ligar aqui? Veja que se de repente a gente disser, não, vamos passar a Ana, não é legal, vamos digitar 6 mesmo para Ana. Aí, ó, ela já automaticamente alterou a média, alterou a condição de aprovado, botou a cor e já alterou a soma dos aprovados aqui embaixo. Perfeito? Entenderam isso? Posso passar? Aí, a gente aqui de fórmula, dessa guia fórmula, já viu tudo. Da guia dados para vocês, não costuma cair em prova praticamente nada daí. Por quê? Porque essa guia é exatamente do Excel avançado. Lembra do que eu falei para vocês na aula passada? Esse Excel avançado, ele não vai tá caindo para você, tá certo? Então, esse Excel avançado, ele simplesmente não vai ser cobrado para vocês, tá certo? E por que não vai ser cobrado para vocês? Porque ele exige noções de programação. Lembra que a gente falou na aula passada? Até aqui tudo bem? Aí daqui o que cai é classificar e filtrar, que eu já falei dele na aula passada, porque está lá na guia, página inicial, tá? Aqui, ó, classificar e filtrar. Aí da guia revisão, a gente tem a mesma ideia que já tinha no Word. Graças a Deus é parecido, né? Porque se já pensou se fosse tudo diferente, ninguém merece, né? Então aqui é similar. Lembrando apenas que no Word, ou melhor, desculpa, no Excel, a gente só tem verificação ortográfica, não tem gramatical, tá? Aí nós podemos proteger a planilha. Lembrar que você pode proteger a planilha inteira, ou a pasta de trabalho toda, se você quiser, ou ainda, caso seja necessário, apenas um intervalo de células. Fica a seu critério, tá? E nós vamos ter a guia exibição. Na guia exibição, também vamos encontrar muita similaridade com o Word. Primeiro, os modos de exibição, que estão aqui no canto. Em seguida, o zoom. E aí nós vamos ter a história de dividir e de congelar. Vamos mostrar agora. Quando eu me posiciono numa célula, se eu pedir para dividir, vai criar uma divisão à esquerda e acima da célula em que eu estou. Então, aqui, quando eu pedi para dividir, ele criou a divisão à esquerda e acima. Perfeito? Aí eu vou remover a divisão. Aqui, tem acima? Não, né? Então, ele vai criar a divisão apenas à esquerda, tá? Então, quando eu pedir para dividir, divisão à esquerda. Aí, vou remover. Aqui tem a esquerda? Não, tem só acima, né? Então, quando eu pedir para dividir, ó, só acima. Vou remover. Aqui em A1 tem a esquerda? Nem acima, né? Então, quando eu pedir para dividir, ele vai dividir em 4 partes iguais, tá? A pergunta que não quer calar. Para quê, né? Então, ó, eu digito aqui teste. Você viu que eu tenho 4 barras de rolagem, 2 horizontais e 2 verticais? Então, aqui, ó, quando eu rolar, teste. Quando eu rolar daqui, teste. Perfeito? Então, o que é que eu quero mostrar com isso? Que é a mesma planilha, exibida 4 vezes. Então, é uma maneira de você ver, que você vê concomitantemente, partes diferentes da mesma planilha. Para você não ter que estar rolando a tela, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para cima. Aí o que é que você faz? Aí você simplesmente vai lá e faz esse arranjo e faz a divisão da tela. Perfeito? O que é que pode cair em prova sobre isso? Quando salva tudo, aí eu pergunto, tudo o quê? Depende do contexto dessa afirmação. Se disser que é tudo no sentido do conteúdo, aí está correto. Agora, se disser que é tudo no sentido de vários arquivos, aí está errado, tá? Porque é um arquivo só, aberto várias vezes. Perfeito? Tem aqui tudo bem? Quer dizer, aberto não, exibido várias vezes. Não é a mesma ideia do dividir do Word, lembra? Vou remover a divisão. Aí a gente tem a história de congelar. Quando eu pedir para congelar, ele também cria a divisão à esquerda e acima, notou? Só que ele só tem agora 2 barras de rolagem. Quando eu rolar na vertical, só vai rolar da linha 5 para baixo, percebeu? Quando eu rolar na horizontal, só vai rolar da coluna D para frente, perfeito? Esse primeiro quadrante, ele fica congelado. Isso aqui é para quando você precisa de determinados valores e você usa em outros locais da planilha. Aí também, para não ter que ficar subindo, descendo, indo para um lado e indo para o outro, você congela e rola só o resto da planilha. Não é muito mais prático? Como é que isso costuma cair em prova? Vou descongelar. Ele vai dizer que o usuário está em F14 e foi lá no menu Janela, Congelar Painéis. Qual a parte que vai ficar congelado? Quer dizer, janela não, a gente está no 2010. Exibição, Congelar Painéis.
Então, qual é a parte que vai ficar congelada? O intervalo que vai ficar congelado. Então, ó, se ele está em F14, quando ele pedir para congelar, sempre uma coluna à esquerda, uma linha acima. Então, congelou de A1 até E13. Entenderam a ideia? Sempre uma coluna à esquerda, uma linha acima. Perfeito? Posso passar? Então, vou descongelar. E observe que aqui a gente também tem a macro. Perfeito? Que é similar ao que nós vimos no Word. Até aqui tudo bem? Acabamos de acabar Excel. Perfeito? Viram como não tinha mistério? Mesmo vocês da área de humanas, observe que dá para ficar mais tranquilo com Excel. Por quê? Porque o que cai de Excel é simples, ó. Eu aposto que você agora está dizendo, ai meu Deus, vai cair Excel, vai cair Excel, vai cair Excel. Tá joia? Tranquilo? Vamos ver BR Office agora? Então, ó, na tua prova, no teu edital, pode aparecer tanto o nome BR Office como LibreOffice, tá certo? A matriz é a mesma, tá? Então, aqui, ó, nós vamos observar o BR Office. Essa é a nossa listinha de exercícios que a gente vai fazer depois, tá? E aqui eu quero chamar a atenção que você pode ter na mesma máquina, como eu tenho aí, o Office e o BR Office. Não há incompatibilidade de forma alguma, tá? Então, no seu computador normal que você usa aí para estudar, você vai instalar todos esses. Você vai instalar tanto o Office, de preferência o 2003 e o 2010, como eu orientei você, e o BR Office. Então, veja que nessa máquina que eu estou usando aqui para aula, eu tenho todos esses instalados. Eu tenho o Office 2003, eu tenho o Office 2010 e tenho o BR Office. Totalmente compatível, não tem problema nenhum, tá certo? E é isso que você também vai ter para estudar. Então, por exemplo, alguns concursos, como por exemplo o edital do Ceará, só caiu o BR Office, tá entendendo? Então, assim, a gente vai ter variações. E aí você, com esse curso, está preparado para todas essas variações, perfeito? Então, a gente aqui te preparou para tudo, ok? Então, primeira coisa, esse BR Office tem que fazer uma comparação com o Office. Então, esse programazinho aqui, Base, é um banco de dados, similar ao Access, tá? Do Office, né? O Calc é uma planilha eletrônica, seria similar ao Excel. O Draw é um programazinho para desenho. Há quem compare com o CorelDRAW. Mas aí, sinceramente, é um exagero, tá certo? Então, esse Draw aí seria uma espécie de Paintbrush melhorado, tá certo? Mas comparar com o CorelDRAW vai pegar pesado. Aí a gente tem um Impress, que é similar ao PowerPoint, ou seja, um softwarezinho para apresentações. O Math é um softwarezinho para equações, similar ao Equation, que a gente falou lá no Word, lembra? E que também tem no Excel, né? E o Writer é um editor de texto, similar ao Word, perfeito? Eu vou abrir o Writer e você vai ver que aqui nós vamos ter um pouquinho de demora para abrir. Eu vou te explicar por quê. Então, ó, na prova, de boa, o que é que eu te aconselho? A você ir estudando o Office. Por quê? Porque esse BR Office é extremamente parecido. As funcionalidades são as mesmas, tá? Só vai mudar o menu onde elas se encontram. Mas as funcionalidades são as mesmas. Eu só tenho 5 funcionalidades a mais, 6, que é o que eu vou te mostrar. O resto é igual, igual, igual. Então, se você aprendeu Word, se você aprendeu Excel, é só comparar, perfeito? Então, pegou um edital que cai os dois, que a elaboradora geralmente, inclusive, gosta de comparar, você já sabe os dois. Caiu um edital que só cai o Office, você já sabe. Caiu um edital com BR Office, você também já sabe, porque as funcionalidades são as mesmas. É só comparar, perfeito? Então, Manu, por que demora um pouquinho para abrir? É a primeira diferença. Aqui nesse BR Office, ó, quando você pede novo, ele já é todo integrado, vocês estão vendo? Então, aqui, se eu pedir, por exemplo, uma planilha, ele já abre o Calc. Ó, o Office não faz isso. Então, por que demora um pouquinho para abrir? Porque quando você está pedindo para abrir, ele carrega na memória todo o pacote. Entendeu a ideia? Aí, por isso, demora mais um pouco. Enquanto que no Office, não. No Office, quando você pede para abrir o Word, só abre o Word. O Excel, só abre o Excel. Então, fica mais leve. Perfeito? Aí, nós temos aqui a barra de título, em seguida, a barra de menu, em seguida, as barras de ferramentas, a régua, a área de trabalho do documento e aqui embaixo a barra de status, tá? A primeira diferença é exatamente essa que eu acabei de falar. No menu Arquivo Novo,
você vai ter todos esses softwares integrados, tá? Então, o pacote ele é todo integrado. Através de novo, você pode abrir apresentações, você pode abrir planilhas e por aí vai. Aí nós temos abrir igual do Word, do Excel, igual do Office. Documentos recentes exibe os últimos documentos abertos nessa máquina. Assistente, segunda diferença. O que é o assistente? Aqui o assistente é uma espécie de wizard para você executar um determinado tipo de documento que você quer preparar. Então, por exemplo, se eu quiser, tipo de arquivo, melhor falando. Se eu quiser preparar aqui uma apresentação, aí ele abre o wizard para mim, ó. Entenderam o que é o wizard? Um passo a passo, né? Aí você vai lá e pede, não, eu quero a partir do modelo. Aí ele pergunta de que modelo, aí você escolhe, aí vai para a próxima tela e por aí vai. Então, isso também é uma novidade, tá? Aí nós vamos ter o menu arquivo, fechar igual, salvar como igual. Salvar tudo é novidade também. Então, aqui você pode, de uma vez só, salvar todos os arquivos que estão abertos naquele aplicativo. Recarregar também é novidade. Por quê? A gente não tem o desfazer e o refazer, não é? Desfazer e refazer são pilhas. O que é que significa isso? Para tirar o de baixo, tem que antes tirar o de cima. Perfeito? Então, para tirar o de baixo, você antes tem que tirar o de cima. Então, aqui, quando você vai salvando, ele vai esvaziando a pilha do desfazer e do refazer. Você já percebeu isso? O que é que o recarregar permite? Que essa pilha seja recarregada até o ponto em que você abriu o arquivo. Ah, Manu, não entendi não. Deixa eu explicar. Imagine que você abriu sua monografia. Aí você começou a fazer coisa e salvar, e fazendo e salvando, e fazendo e salvando, e fazendo e salvando. Aí depois de 1 hora de trabalho, você diz, meu Deus, fiz tudo errado. Onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus do céu, né? Aí você vai lá tentar desfazer. Não vai conseguir. Por quê? Porque a pilha está vazia, não é? Não é isso que ele faz? Aí o que é que você faz? Recarrega. Aí ele volta toda a pilha de ações até quando você abriu o documento, independente de ter gravado ou não, até quando abriu, entendeu? E aí você desfaz a ação até onde você desejar. Perfeito? Entenderam isso? Novidade também, tá? Aí nós já podemos aqui nativamente, o que é uma coisa nativa que já vem com. Então essa funcionalidade já vem com o BR Office, você não tem que instalar nenhum suplemento para fazer isso. Então nativamente ele já exporta como PDF, tá? Também, nativamente, ele já suporta assinaturas digitais. Então, são essas as novidades. O resto são as mesmas funcionalidades reagrupadas. Quer ver? Modelo, já tinha no Word, não tinha? Só que lá dentro de arquivo novo, não era assim? Visualizar a página, já tinha dentro de imprimir. Imprimir, já tinha. Configurar a impressora, estava dentro de imprimir. Aí no menu editar, desfazer e refazer, tem no Word. Editar, recortar, copiar, colar, tem na guia página inicial, não é assim? Colar especial, tem lá em página inicial. Alterações e comparar documentos, também tinha no Word, não tinha? Aonde? Vamos abrir o Word para você ir comparando. Então, tinha onde no Word? Estava aqui, ó, em revisão, controlar alterações, está lembrado? E aceitar ou rejeitar as alterações. Vamos para o Writer. Aí aqui em editar a gente tinha localizar e substituir. Também tinha no Word, dentro de página inicial. Navegador é o ir para. Autotexto também tinha. Menu exibir, altera os modos de exibição. Também tinha, não tinha? Aí onde é que a gente tem novidade? Aqui, ó, os caracteres não imprimíveis. Lá no Word tem também, só que é só o botãozinho, né? Então lá no Word a gente tem só o botãozinho. Aqui, ó, na guia página inicial, perfeito? Enquanto que aqui no BR Office, no Writer, a gente vai estar dentro do menu, no menu exibir, perfeito? Inserir. Lá no Word, a gente tem aqui na guia, layout de página, configurar página, quebra. A gente tem a quebra de página, de coluna e de seção, não é assim? Aqui no Writer, a gente vai ter no menu inserir, quebra manual é a quebra de página. Seção é a quebra de seção. Vocês entenderam? Então, moral da história, veja que são as mesmas funcionalidades, só que rearrumadas.
Então, no teu material de apoio, eu fiz essa comparação. Essa funcionalidade quebra manual equivale à quebra de página do Word. Campo equivale ao texto rápido do Word. Caractere especial, o símbolo do Word. Marca de formatação é o hifenizar do Word. Seção é a quebra de seção do Word. Hiperlink é o inserir hiperlink do Word. Vocês estão entendendo? Cabeçalho e rodapé é igual. Nota de rodapé é igual, a nota é o comentário, referência é a referência cruzada. Então, tem tudo, só que com outro nome e em outro menu. Aí, o que é que você faz? Exatamente como eu te expliquei. Deixa eu só mostrar o resto, como também tem tudo, tá? Formatar caractere, formatar fonte, formatar parágrafo, configurar página é o formatar página, alterar caixa é o maiúsculo e minúsculo, formatar colunas é inserir quebra de coluna, estilo e formatação é o estilo que tem lá na página inicial. Aí nós vamos ter âncora, quebra, alinhamento, dispor, inverter e agrupar. É aqui o organizar, perfeito? De layout de página. Aí nós vamos ter tabela similar ao do Word, inclusive com as fórmulas do mesmo jeito. Ferramentas também similar ao do Word, ortografia e gramática, idioma, a contagem de páginas, tá? Ou, desculpa, de palavras. As notas também, só que rearrumadas as ferramentas, né? E janela, você pode criar a nova janela, mas veja que aqui você não divide, perfeito? No Word tinha o dividir, né? Perfeito? Então, como é que você vai estudar? Você vai estudar as funcionalidades do Word. Estudou, estudou. Aprendeu o que é uma quebra de página, aprendeu. Aprendeu o que é uma quebra de seção, aprendeu. Aprendeu o que é um hiperlink, aprendeu. Massa! Aí agora você pega o material de BR Office que eu disponibilizei para você e vai comparar. Ah, esse menu no BR Office equivale ao quê? Quebra de página do Word. Você já sabe o que é uma quebra de página, você não já estudou lá? Esse menu equivale ao quê? A tabela. Você já sabe como é a tabela, formada por linhas, colunas e células. Você não estudou no Word? Entendeu a ideia? Ah, esse menu faz o quê? Insere o cabeçalho. Você já sabe o que é o cabeçalho. Você não estudou no Word? E esse aqui, insere uma nota de rodapé. Você já sabe o que é nota de rodapé. A gente não viu no Word? Entenderam? Tranquilo? Então, é assim que você vai estudar, tá? Como não é certeza no edital vir BR Office, o mais comum é vir o Office, é por isso que eu aconselho você começar estudando o Office. Aí, quando terminar, pega, ou então quando for fazer um concurso que só cai BR Office, pega o materialzinho que eu pus para você e só estuda a comparação. Então, esse menu, esse menu, esse menu, esse menu, esse menu. Entenderam? Viram que não tem tanto mistério assim? É mais menu para memorizar mesmo, tá? Mais coisa para memorizar mesmo, tá bom? Vamos para o Calc. Então, ó, quando você vier para o Calc, planilhazinha eletrônica similar ao Excel. Extremamente similar. Perfeito? Aqui também a pasta de trabalho também é formada por planilhas. Quais as diferenças? No Excel, você percebeu que chega aqui com plan 1, plan 2, plan 3. Aqui vem planilha 1, planilha 2, planilha 3. Tá certo? Lá no Excel, se eu digitasse aqui 8 e arrastasse, ele ia repetir 8, 8, 8, 8, 8, 8. Não era assim? Aqui, quando eu arrasto por padrão, ele faz a PA de incremento 1. Se eu quiser que ele repita, desculpa, eu tenho que editar, preencher e pedir para baixo. Aí ele repete, tá? Então, essa é uma diferença. No Word, por padrão, ele repete. Ou, desculpa, no Excel, por padrão, ele repete. No Calc, por padrão, ele faz a PA de incremento 1. Perfeito? Tranquilo? As fórmulas, as funções e as referências são exatamente as mesmas. A mesma sintaxe, a mesma coisa. Só vai mudar o seguinte, média no Excel é com acento, né? Quer dizer, média é com acento, né? No Excel pode ser com ou sem. No Calc só funciona se for com, tá? Então aqui, ó, vou botar um 7. G8 e H8, né? Então, se eu puser igual a média sem acento de G8 e H8, veja que vai dar erro. Perfeito? Agora, se eu puser média com acento, aí agora ele entende que é a função. Perfeito? Então, a mesma sintaxe, ó, tudo igual. A única diferença é que o que é com acento, média, máximo, mínimo, só funciona se eu escrever com o acento. Joia? E a outra única diferença aqui
é você se ligar que não tinha o dividir, aqui também tem. Agora, ó, aqui também cria a divisão à esquerda e acima da célula, perfeito? Só que você lembra que lá no Excel, quando eu estava em A1, se eu pedisse para dividir, ele dividia em 4 partes iguais, porque nem tem esquerda nem tem acima. Aqui no cálculo, quando eu pedir para dividir, ele não faz nada, ó, se eu tiver em A1, perfeito? Porque nem tem a esquerda nem tem acima. São só essas 3 diferenças. Todo o resto é igual ao Excel e os menus similares ao do Writer, como o menu arquivo, que é exatamente igual ao do Writer que eu acabei de mostrar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, acabamos de acabar toda a teoria do nosso curso. E aí? Preparado? Tá pronto para a batalha? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho de questões, tá certo? Eu trouxe uma listazinha rápida de questões, provas, obviamente, de carreiras jurídicas, claro, senão não faria sentido, para a gente brincar um pouquinho, tá? A lista está gabaritada. Então, o que é que eu aconselho? Para agora, se você ainda não fez a lista, tenta fazer. Aí você tenta fazer a lista e depois continua assistindo o curso. Para quê? Para tirar a sua dúvida, tá certo? Se você continuar assistindo agora, você vai pegar o meu raciocínio. Nem vai saber se teve dúvida ou não, se teve dificuldade ou não. Então, para agora, vai tentar responder. Se tiver dúvida, aí você volta, então depois mesmo sem dúvida, mas você volta para assistir o resto do nosso curso e ver a resolução dessa lista. Combinado? Perfeito? Vamos lá? Então, olha só, aqui vou fechar nosso cálculo. E vou para a nossa listinha de questões, tá certo? Então, ó, nossa primeira questão aqui vai ser de delegado de Alagoas, tá? O uso da informação por meio de infraestruturas computacionais, apoiado por redes de computadores de alta velocidade, revolucionou o cenário das tecnologias da informação. A realização diária de muitas atividades depende cada vez mais das tecnologias da informação. Tendo essas informações como referência inicial, julgo os itens a seguir. Então, até aqui tudo bem, né? Afirmação, tá? Então, ele vai dizer, as assinaturas digitais, uma das ferramentas empregadas... Deixa eu ativar a canetinha. Assinatura digital, uma das ferramentas empregadas para aumentar a segurança em redes por meio da certificação da autenticidade do emissor e do receptor dos dados, podem ser utilizadas tanto por usuários finais de serviços de rede, como por servidores de arquivos ou de aplicações. E aí, a assertiva está verdadeira ou falsa? Então, primeira coisa importante que eu chamo sua atenção, assinatura digital. Aí ele está dizendo aqui, ó, que a assinatura digital, ele, ó, certifica a autenticidade, ou seja, garante que quem assinou é o emissor e o receptor dos dados. Até aqui tudo bem, né? Não é isso que garantia? Lembra que garantia isso? Aí ela pode ser utilizada tanto pelo usuário final, quanto pelo servidor. Pode ou não pode? Pode, né? Eu posso ter uma determinada mensagem que o servidor assinou numa chave pública, por exemplo, e eu leio com a minha privada. Lembra dessa história? Como também eu posso usar a minha chave privada para autenticar uma operação e o servidor lê com a chave pública, ou então o receptor lê também com a chave privada. A história da assinatura simétrica da assinatura assimétrica que a gente viu lá atrás. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo isso? Então, essa questão tá certa ou tá errada? A questão está certíssima. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Viram que é exatamente em cima do que a gente viu em sala? Não tem o que discutir. É exatamente em cima do que a gente viu em sala. Ok? Próxima questão. Considerando aspectos gerais da informática, julgo os itens subsequentes. O gerenciamento de chaves criptográficas tem grande influência sobre o uso adequado de procedimentos de criptografia, como ocorre no caso da criptografia assimétrica, que depende da preservação do estrito sigilo das chaves criptográficas privadas. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Hã? O que é que você acha? Olha só, aqui a gente vai ter a criptografia assimétrica. Uma parte, uma chave pública e outra chave privada, não é assim? Se assina com a pública, lê com a privada. Se assina com a privada, lê com a pública, né? Essa é a ideia. Perfeito? Agora, o que é que vai acontecer aqui? Gente,
não depende do sigilo da chave criptográfica privada, não depende? Não é. E por quê? Porque, ó, a privada, se eu pegar a minha chave e der para uma outra pessoa, tipo, vamos supor no banco, eu quero fazer a minha operação. Aí, para fazer a minha operação, eu vou lá e autentico com minha chave privada. Aí, se de repente eu começar a dar meu certificado para outras pessoas, pronto, foi-se embora a minha autenticidade. Não foi embora? Entenderam a ideia? Concordam? Então, depende, não depende de garantir esse sigilo da chave criptográfica privada? Concorda comigo? Até aqui tudo bem? Então, ó, lembre-se que você tem que ter aqui a responsabilidade sobre essa chave. Inclusive, às vezes, isso dá até processo e tudo mais, né? Então, aqui nós vamos ter a garantia dessa privacidade, dessa segurança, que é exatamente a garantia da chave privada. Perfeito? Então, nossa questão também está correta. Até aqui tudo bem? Joia? Então, acabamos de acabar nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco e continua a nossa listinha, ok? Até lá, gente. Tchauzinho.